O robô recruta é uma máquina mortífera que eliminou mais de 1000 soldados inimigos na guerra. Oi? Vocês conferiram a identidade de todas essas pessoas no auditório? Não, nós não fizemos isso. Por que nós faríamos isso, robô? Para descobrir se há nazistas na plateia. Se houver, essas pessoas devem ser eliminadas imediatamente. Olha, eu acho que não tem nazistas por aqui. Isso é o que um nazista diria. Recentemente a DC lançou uma série nova, que é o Comando das Criaturas ou Creature Commandos. A plot da história é que o governo americano quer usar esses soldados porque eles tecnicamente não são humanos, e por isso eles acabam utilizando eles porque não tem as mesmas regulações, não tem direitos humanos para quem não é humano, basicamente. Enfim, a trama dessa série eu achei ela bastante interessante, ela envolvendo basicamente uma trama política com um mistério, um ar de mistério, e cara, eu achei bem interessante o fato dessa trama. O que eu acho mais interessante ainda são os personagens, como cada um deles acaba meio que caindo dentro da trama. Tem a princesa lá do reino, que cara, eu nunca confiei nela, desde o início, nunca confiei nela. Eu não vou dar spoiler aqui do que acontece, mas cara, eu desconfiei desde o início que ela tava fazendo, não tinha uma vibe muito boa. Muita gente acha que isso aí foi, sei lá, veio do nada, todos os plot twists, mas eu acho que na real foi muito bem construído. Tudo sobre essa série acabou sendo bem construído. Eu tenho certas críticas a ela, mas vamos começar com os positivos. Além das questões dos personagens que eu falei agora no início, o que eu tenho a dizer sobre a série é que a animação dela é absurdamente incrível e bem feita. Os modelos são sempre consistentes e o jeito que eles desenham os personagens com essa anatomia meio cartunesca é simplesmente incrível. As sombras sempre têm uma ótima ênfase, sempre tá, tipo, no lugar certinho daquela sombra, e as sombras fazem um ótimo trabalho. A gente tem uma vibe bem anos 80 com essas sombras. A paleta de cores que eles escolheram foi sensacional, a gente consegue perceber aí o carinho. É uma paleta de cores bem saturada, uma paleta de cores meio anos 80 aí, mas é uma paleta de cores que, cara, que incrível. A gente consegue ver os highlights, a gente consegue perceber que foi algo feito com muito carinho, foi uma animação, não foi feita nas coxas ou rushada. Dá pra perceber que teve tempo suficiente pra, tipo, trabalhar a animação. Dá pra tu perceber o quanto que foi bem feito, o quanto que a animação teve esse trabalho, esse carinho que você consegue perceber. A gente também tem uma estilização bastante bem feita, tipo a composição e direção. Isso tem a ver tanto com o storyboard, tanto com a animação em si, mas o jeito, por exemplo, que as cenas são projetadas é sinceramente sensacional. Por exemplo, a gente tem shots que tem a proporção diferente, ou shots onde um personagem está na frente do outro. E tu consegue realmente perceber a quantidade de criatividade que eles fazem a cada ângulo. Os ângulos são bem distintos, são ângulos diferentes. Eles nunca pegam o mesmo ângulo pra fazer algo, tipo, não é sempre um mesmo ângulo. E cara, essa animação é simplesmente muito boa, principalmente quando a gente tá falando do Dr. Fósforos. Eu vou falar dele depois, mas quando a gente estiver falando de personagens. Mas sério, todas as cenas de lutas com o Dr. Fósforos é sinceramente incrível. Desse ponto, falar sobre os personagens. O primeiro personagem que a gente é introduzido é o Rick Flag. Quem que é o Rick Flag? Rick Flag é o capitão do nosso time, o nosso capitão. Cara, o Rick Flag, na minha opinião, ele foi meio que a voz da razão durante esse desenho. Só que meio que, cara, o Rick Flag tem muitos, como é que eu posso dizer, defeitos de personagem que muita gente não percebe sobre o Rick Flag. E o pessoal acha que ele é simplesmente um cara, uma Mary Sue da vida. Mas a real é que não, o Rick Flag é um cara até que falho. O Rick Flag, ele pode ser muito confiante nas outras pessoas. No caso, ele é até que facilmente manipulado. E a gente consegue perceber isso diversas vezes aí. Ele é um cara bem interessante. Eu não acho que ele é, tipo, o melhor personagem. Mas, cara, ele é servível, sabe? Ele é um personagem que ele fica na sua cabeça. Ele também é gostoso. E é isso, basicamente. O segundo personagem que eu vou falar é a Noiva.
Esse segundo personagem, a noiva, é um personagem que eu achei bastante interessante, porém que eu acho que, cara, existem personagens melhores dentro desse desenho. Ela é bem interessante no fato de que ela é bem competente, ela vai sujar as mãos e realmente matar. Ela não tem essas regras de não matar e coisas assim. E acho isso bastante interessante, por mais que, sei lá, eu acho que seja até que meio clichê hoje em dia. Ela é um personagem que ela tem um passado trágico, até porque praticamente todos os personagens... Na verdade, todos os personagens aqui desse desenho têm um passado trágico, de alguma maneira. Ela é um personagem interessante, porém, eu acho que todo o contexto ao redor dela acaba sendo mais interessante do que ela em si, sabe? A história dela eu achei bem interessante, por mais que tenha, sei lá... ela é meio... A história é meio desconfortável, eu não posso falar o que me causa desconforto sem eu dizer aqui por quê, sabe? Porque sem dar spoiler. Ela é um personagem bem interessante. Eu acho que às vezes ela pode até parecer meio chata em certos momentos, mas em outros momentos ela consegue ser basicamente muito foda, resumidamente. É o instinto humano, né? Quando a gente tem um bagulho diferente, a gente mata. O Weasel, ele não vai agir necessariamente como humano, ele é mais um animal selvagem ou um animal mais estilizado, como eu posso dizer. Ele acaba sendo um personagem mais gostável, já que toda a ação que você vê, às vezes tem uma maior brutalidade, tu percebe que, o cara não é necessariamente alguém mau, ele é mais um animal selvagem, confuso. Assim, ainda não... A gente tem a história por trás de como ele acabou parando no comando de criaturas. E, cara, é uma história bem triste. É uma história que, sinceramente, dá uma dorzinha no coração. Mas que, sério, isso não chegou a fazer eu me importar com ele. Se eu fosse falar, eu diria que ele é meu personagem menos preferido. O personagem que eu diria que é mais esquecível desse desenho. Principalmente porque a gente não tem falas interessantes dele. Basicamente, tudo que a gente sabe sobre ele é sobre a história de vida dele. Mas aí que tá, se você quer me dar uma razão pra me importar com a backstory de um personagem, você tem que me fazer importar com o personagem. Porque se você simplesmente me dá uma backstory e eu nem sei quem é esse personagem direito, enfim, não vai ser muita coisa. E eu acho que o fato dele ser um personagem que é basicamente um animal selvagem acabou não sendo muito legal, sei lá, eu achei legal a backstory dele, mas eu não consegui me importar muito com ele. Bom, e o Robô Recruta? Cara, o Robô Recruta é sinceramente o melhor personagem. Sério, eu não vou nem, sei lá, fingir que não, ele é meu personagem preferido desse desenho inteiro. O Robô Recruta é simplesmente muito foda, e é inegável que ele é muito foda. Ele é simplesmente um robô que odeia... como é que eu posso dizer sem ser desmonetizado ou sem ter meu vídeo ter coisado? Enfim, ele é um robô que odeia usuários de 4chan, basicamente. O que acontece? Ele odeia esses usuários de 4chan e ele acaba saindo matando todo mundo e ele mata e é isso mesmo. Eu achei que o episódio dele foi o episódio mais interessante, simplesmente porque ele mostra que como essas ideologias, principalmente ideologias... eu não posso falar porque senão eu vou acabar perdendo muita coisa aqui, mas essas ideologias que eu não posso falar o nome específico, mas você sabe muito bem do que eu tô falando. É aquela daquele homem de bigode que era de 1945, essa aí. Enfim, ele mostra que essas ideologias, o jeito que aquele episódio é estruturado é que ele mostra que o jeito que aquela ideologia acaba pegando as pessoas não é necessariamente falando: olha, nós odiamos isso, nós odiamos aquilo. Mas o jeito que eles acabam prendendo as pessoas é simplesmente meio que usando uma espécie de bondade, uma espécie de familiaridade. Porque assim, no episódio a gente tem dois plots, o plot principal e o plot secundário. E no plot secundário a gente tem a backstory do Robô Recruta. E nessa backstory a gente consegue perceber que ele foi cuidado por um usuário de 4chan. A gente percebe os meses e meses que ele acabou sendo cuidado e formando uma amizade. E esse é o ponto, cara. Muitas dessas ideologias, elas não vão usar simplesmente de nós odiamos tal coisa, nós odiamos tal grupo de pessoas. O que elas vão fazer é criar um senso de comunidade
pra então você começar a cada vez mais gostar daquele pessoal, gostar daquele grupo e eventualmente te pegar pra falar assim, olha, a gente odeia os judeus. E cara, isso eu achei bastante interessante a maneira que como eles representaram isso dentro do desenho. Eu acho que foi uma maneira bastante eficaz de demonstrar como essas ideologias se espalham e como essas ideologias são muito presentes hoje em dia. O robô recruta, ele também mostra ter uma personalidade muito maior do que simplesmente ser um robô que mata usuários de 4chan. Ele mostra ter, sei lá, uma certa personalidade, uma certa, como é que eu posso dizer, ser mais do que aquilo. Ele mostra que ele quer um senso de comunidade, ele quer estar junto de pessoas, e ele é um cara bem interessante. Eu diria que ele rouba todas as cenas que ele está, principalmente no episódio que é focado nele. Cara, aquele episódio é, sem dúvidas, na minha opinião, o melhor episódio desse desenho inteiro. E, sério, não tem nem discussão na minha mente. Doutor Fósforos. Sei lá, eu acho que esse cara, ele é interessante até. Tipo assim, eu gosto muito mais do design dele do que necessariamente dele mesmo. Porque, sério, o design dele é simplesmente muito foda. Ele é um esqueleto que pega fogo. Ele é um esqueleto que pega fogo. Tipo assim, ele é um esqueleto que pega fogo, cara. E ele é verde. Mas bom, ele também tem uma história triste de como ele chegou no ponto que ele está. Mas cara, eu acho que ele é um personagem que, assim, na minha opinião, ele provavelmente já era uma pessoa ruim, mesmo antes de tudo que aconteceu com ele. Porque, cara, nada do que aconteceu com ele no passado justifica necessariamente o que ele faz agora. Ou então explica. Não explica 100%, sabe? Explica, tipo, a raiva, mas ele simplesmente deu uma virada de personalidade 100.080. Talvez se a gente tivesse visto mais de uma transição, mas eu acho que, tipo assim, o que aconteceu com ele foi que ele foi... Como é que eu posso dizer? Ele foi uma transição meio que, tipo, muito rápida de uma pessoa totalmente diferente. Eu até que gosto dele, eu acho ele um personagem legal. Ele acaba sendo até um pouco engraçadinho por aí aqui. Mas eu vou falar mais disso um pouco mais pra frente nesse vídeo. Pretty poetic, huh? What, you dressed up the Venture Kid like a gigolo to kill me? I dressed him myself like a juggalo, sir. Outro personagem, a Nina. Não tenho muito o que falar sobre ela. Ela é um dos melhores personagens. Eu acho que só atrás do Robô Recruta. Mas a Nina é simplesmente o coração desse desenho inteiro. Ela carrega todas as cenas emocionais. E, cara, ela é o personagem mais amável desse desenho. Por mais que o Robô Recruta seja o meu preferido, e ele vai acabar sendo o meu preferido, não sei o quê, a Nina, ela é bem diferente. Ela é o coração do desenho inteiro. E, no geral, cara, eu acho que ela é um personagem mais consistentemente interessante do desenho inteiro. Enfim, vamos falar sobre os pontos negativos. Que, por mais que não sejam tantos, eu vou dizer que deu um desenho que eu gosto. Esse Creature Commandos, ou um Comando das Criaturas, é um desenho que eu gosto. Não vou esconder esse fato. Enfim, sobre os negativos, eu diria que o primeiro negativo é o fato de que a maioria dos episódios, se não todos os episódios, seguem a mesma fórmula, que é a fórmula de flashback como um subplot. Basicamente, a história principal vai numa linha, daí a gente tem um flashback de subplot. Eu acho que ficou meio cansativo depois de um tempo. Tipo assim, foi muito legal da primeira vez que fizeram com o Robô Recruta. Cara, quando fizeram com o Robô Recruta, melhor episódio do desenho inteiro. Melhor episódio, sem dúvidas. Mas daí fizeram com todos os outros personagens. E, assim, a gente até que dá pra conhecer eles muito bem. E, tipo assim, a gente consegue entender, tipo, a origem deles, o que aconteceu com eles. Mas, cara, eu acho que depois de um tempo fica bem cansativo o fato de que todos os episódios seguem a mesma fórmula. Cara, sei lá, eu acho que a gente poderia ter uma variação maior de fórmulas.
por mais que eu diria que todos os episódios são muito bons, chega um tempo que você começa a perceber meio que a repetição desse padrão de história principal e depois subplot sendo um flashback. Tipo, eu espero que na próxima temporada eles acabam dando mais tempo e mais episódios, e espero que eles variem um pouco mais na fórmula. Segundo ponto negativo é a falta de episódios. Sim, a primeira temporada tem só 7 episódios. 7 episódios, cara, é muito pouco. O primeiro episódio foi, na minha opinião, o pior de todos. O primeiro episódio foi muito introdutório. De tipo, cara, eu vi o primeiro episódio, eu não me interessei muito. Foi só, sei lá, a partir do segundo ou terceiro episódio que eu falei assim, realmente, é muito bom. Eu quero ver isso. O primeiro episódio, ele meio que não te introduz exatamente da melhor maneira. Assim, o primeiro episódio, ele é até interessante mas ele é mais pra introduzir o conceito, porque tu não tem ideia nenhuma de quem são os personagens e tu fica meio que perdido, mas, sei lá. É um episódio que poderia ser muito melhor. Eu acho que a limitação de só 7 episódios acaba, sei lá, tipo, tem coisas que você acha que você fala, tipo assim, cara, isso poderia ter mais tempo, isso poderia ter mais desenvolvimento. No geral, cara, adorei essa série. Eu queria que tivesse mais episódios. Sei lá, no geral, assista.